Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Vamos então ao terceiro episódio da série As Portas da Sua Vida. E nesse episódio o tema é a coisa mais importante para que você atravesse essa porta. Então, como você vai atravessar a porta que é essa oportunidade da sua vida? Como você vai chegar nesse lugar? E hoje eu trouxe a coisa mais importante, que é você vai precisar de ajuda. E as pessoas que têm aquele probleminha de quererem ser super independentes vão ter dificuldade para atravessar essa porta. Saiba que a independência é o princípio da queda nesse caso, tá bom? É o princípio da queda. E eu estou falando isso por experiência própria. Eu era uma pessoa super independente. Mas como eu consegui chegar até aqui? Sozinha? Não, jamais. Eu consegui chegar até aqui com a ajuda de muita gente. Eu tive muitos mentores. A Gabriela, minha sócia, ela está comigo na caminhada. E aí o que acontece quando você tem ajuda? Quando você está começando a desanimar, a pessoa vai e te puxa. Quando você está começando a ficar sem ideia, sem saber o que vai acontecer, vem um mentor e te ajuda. E é por isso até que eu estou nesse canal. Eu estou aqui para ajudar vocês, para realmente pegar pela mão e te levar para o cumprimento do seu propósito, te levar onde você precisa chegar. Agora, lógico que não é só esse tipo de ajuda. Vocês sabem que eu já estou num outro nível com vocês aqui, né? Certo? Eu levo vocês para um nível mais profundo e eu falo o quê? Que você também vai precisar de ajuda de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. E como você recebe esse tipo de ajuda? Criando um relacionamento com os três. Você precisa criar um relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, para que você receba a ajuda deles para chegar nesse lugar maior, nesse lugar que você tanto esperou, tanto sonhou, tanto almejou, certo? E como que você vai receber a ajuda deles? Gente, eu vou abrir aqui um espacinho para falar sobre isso, porque nem estava aqui no meu roteiro, que é o seguinte: de Deus, você vai receber essa ajuda se relacionando com Ele como um pai. E se você não teve um bom relacionamento com o seu pai aqui da terra, deixa de lado isso. Porque Deus é um pai diferente dos pais aqui da terra, tá? Ele é um pai amoroso, bondoso, justo. Então, você precisa criar esse relacionamento com ele como um pai bom, um pai que quer o seu bem, um pai que te ajuda a todo momento, um pai que te responde a todo momento. Mas você só vai ter certeza de que Deus é esse pai quando você se relaciona com ele, senão você não vai conhecer esse pai, esse Deus, tá certo? Com Jesus, como que você cria esse relacionamento? Você cria esse relacionamento conversando com ele como se ele fosse um amigo, um noivo, um irmão. Então você conversa com ele, e a conversa que eu falo que você tem com Deus e com Jesus, esse relacionamento é um relacionamento em que você ouve mais do que fala, tá? É assim que você vai conhecê-lo melhor, ouvindo o que ele diz. E você também pode criar um relacionamento, deve, né, criar um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te ajuda. O Espírito Santo é quem te ensina. O Espírito Santo é quem te consola. Então você vai ter o Espírito Santo como um amigo, sabe? Ou como um professor, deixa eu trazer aqui também para esse contexto que nós estávamos antes aqui no canal, certo? Então você chama o Espírito Santo, conversa com ele, cria um relacionamento, e é aí que você vai deixar de ser essa pessoa super independente, achando que tem que fazer tudo na sua força. E não é tudo na sua força, porque nós não temos força para chegar nesse lugar grandioso que Deus tem pra gente. Olha, não existe como nenhuma pessoa chegar nesse lugar grandioso, pelo menos se for o lugar que Deus tem para você, tá bom? Não tem como na sua própria força, não tem jeito. Então você vai precisar da ajuda dele, de uma ajuda realmente sobrenatural. Mas voltando aqui para o nosso ambiente terrestre, você precisa também de ajuda de pessoas.
Por que você vai precisar de ajuda de pessoas? Não só minha aqui no canal, mas você vai precisar de ajuda de pessoas que estão junto com você. Você vai precisar para que você não desanime e não chegue a desistir de coisas grandiosas que tem para você. Então, às vezes você desiste no meio do caminho porque você desanima, se acha fraca, fica se achando incapaz ali e não dá, de repente, o passo mais importante que você precisa dar em direção a essa porta, a essa oportunidade. Mas algumas pessoas, se você tiver essas pessoas do seu lado, elas vão te ajudar a chegar lá. Só cuidado com pessoas que ficam jogando o tempo todo balde de água fria. Às vezes você diz assim, ai, fulana ou fulano é meu melhor amigo, crescemos juntos. E só que aquela pessoa é uma pessoa que, apesar de você amá-la, é uma pessoa que sempre te desanima, sempre te puxa para baixo, sempre joga um balde de água fria. Essa pessoa vai te levar para esse lugar que Deus quer te levar? Não! Deus, olha só, Deus inclusive é uma pessoa, certo? Deus, Jesus e Espírito Santo são 3 pessoas, 3 em 1, mas eles são pessoas que jamais eles falariam coisas ruins para você, coisas que acabassem contigo, não. Eles vão falar coisas que te fazem caminhar, que te fazem progredir. Então, se você tem uma amizade, alguém ali que você pensa que está te ajudando, mas você para e pensa, não, gente, mas essa pessoa parece que quer sempre me puxar para baixo. Cuidado com essa pessoa, tá bom? De repente você precisa ter uma outra amizade ou outras amizades para te levar onde você quer chegar. E olha só, eu não estou falando de gente que fica o tempo todo passando a mão na sua cabeça, porque aí também você não cresce. Você precisa de pessoas que falem a verdade, sim, mas não é aquela verdade que o tempo todo está acabando com você e que você não melhora em nada. Não, é uma amizade que ela, ao mesmo tempo que te leva para esse lugar, que ela te ajuda a chegar nesse lugar, ela fala a verdade, mas não é o tempo todo te destruindo. Não é isso. É te construindo, é te fazendo crescer, entende? Sem passar a mão na cabeça. Porque eu até falei em um vídeo, quando tinha os vídeos os vídeos anteriores desse canal, eu falava o seguinte nos vídeos sobre pressão, que às vezes a pessoa ela não aguenta a pressão externa e interna, e aí tem gente que vira e diz assim, ó, respeite seus limites, não passe muito disso, porque senão... Só que olha só, se você respeitar demais os seus limites, você nunca vai crescer. Então você tem que ter amizades sim que te puxam, que te tiram dessa linha ali do limite, tá? Porque senão você vai ficar sempre acomodado, sempre no mesmo lugar. Você precisa ultrapassar essa linha assim. Esse negócio de respeitar muito os seus limites, isso não funciona. Lógico que você não vai pirar o cabeção e querer se pressionar, aí não, porque aí você também, tudo que é demais vai dar errado. Então também não é exagerar, mas é sempre avançar um pouquinho, você mesmo dá aquela esticada na corda. Não, pera lá, eu consigo um pouco mais. Não, pera lá, eu consigo um pouco mais. E assim, você tendo uma crença de que você consegue um pouco mais. Porque se você achar que não, eu não consigo, eu não sei lidar com pressão, aí você nunca sai do lugar. Então, todo mundo sabe lidar com uma certa pressão, sim, porque a pressão é necessária para que haja crescimento, para que você consiga ultrapassar a bendita da porta. Porque não é fácil ultrapassar uma porta diferente. Você vai precisar, lembra? Ter coragem, você vai precisar agir muitas vezes de forma diferente, você vai precisar confiar, ter fé que aquilo ali vai dar certo. E olhando para uma situação dessas, você não vai se sentir pressionada de alguma forma? Vai, mas aí você vai ficar naquele mesmo lugar só porque sentiu um pouco de pressão, um pouquinho de frio na barriga ali? Não, você vai agir. Mas você só vai conseguir se você tiver pessoas ao seu lado que não vão deixar esses pensamentos ali de comodismo, ou de medo, ou de insegurança tomarem conta de você, e você não vai ficar naquele lugar, ela vai conseguir te tirar daquele lugar, tá bom? Então começa a
ter relacionamento com pessoas que vão te ajudar. Você precisa de ajuda, lembra? Você precisa saber pedir ajuda. Você não pode deixar essa coisa da independência tomar conta de você, porque a independência é o princípio da queda, no sentido de que você não vai conseguir, sendo muito independente, passar muitas portas. Muitas portas, as maiores, elas vão precisar que você tenha ajuda de pessoas e ajuda do céu, sim, né, de Jesus, do Espírito Santo, para que você consiga ir para esse próximo nível, para essa próxima fase, tá bom? Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha com alguém que precisa e eu te vejo no próximo vídeo.